Maracanã, no Rio de Janeiro, Flamengo 1, Palmeiras 1. Resultado pro Palmeiras foi excelente. Joga fora de casa, joga no Maracanã lotado. Um jogo muito difícil. Não foi aquele grande jogo que a gente esperava, né? Mas foi um bom jogo de futebol, um jogo agradável. O Flamengo dominou o primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, mas o Palmeiras também fez uma boa posição, teve algumas oportunidades, chegou, teve uma boa posse de bola para a grande pressão que teve lá no Maracanã e abriu o placar porque foi mais efetivo. O Flamengo teve posse de bola, teve oportunidades claras de gol, não conseguiu efetivar mesmo com a sua grande torcida. O Flamengo tem esse problema, o problema da efetividade, praticamente dá adeus ao título do Campeonato Brasileiro, porque agora a distância para o Palmeiras é de 5 pontos, né? Então uma distância muito grande para ser tirada. O Flamengo empatou na segunda etapa, o jogo continuou muito disputado. Agora o gramado do Maracanã, uma vergonha, né? Como vem sendo de costume, infelizmente. Mas foi um grande jogo de futebol, sem dúvida, um bom jogo, né? Mas o gramado atrapalha também, a qualidade do jogo não foi tão fluida quando ia para o lado que o gramado estava meio ruim, né? Meio não, totalmente ruim. E o Palmeiras consegue um grande resultado. Tá praticamente eliminado da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro segue firme e forte, jogou um bom futebol. O Palmeiras é líder, joga muito bem, está de parabéns. O Filipão faz um excelente trabalho e esse título do Brasileirão vai sendo uma esperança real para os palmeirenses, porque jogam futebol muito bom. A conquista pode vir pelo que vem acontecendo, vem mantendo a liderança, consolidando ela, mas o Flamengo não dá total adeus ao título. Agora precisa ser mais efetivo, utilizar melhor a sua posse de bola e principalmente utilizar melhor o mando de campo. Porque a torcida compareceu em peso no sábado à noite. Agora o Flamengo precisa corresponder às expectativas, porque o título do Brasileirão vai ficando muito distante. Mas o Flamengo jogou um bom futebol, não jogou mal, mas o problema da efetividade sempre assombra o time dirigido por Dorival Júnior. E o Palmeiras, mais uma vez, um futebol muito eficiente, né? Foi curto e grosso, conseguiu às vezes não ter tanta posse de bola quanto o Flamengo teve, mas não conseguiu produzir tanto. O meio campo não foi tão bom quanto vem sendo nas últimas partidas. Mas um resultado que fica ruim para o Flamengo, porque joga dentro de casa, e ótimo para o Palmeiras, porque joga fora e é o Flamengo. De qualquer maneira, o Flamengo um adversário muito difícil de se enfrentar. E ficou assim lá no Maracanã, com o gramado em um estado deplorável. Flamengo 1, Palmeiras 1. Aquela equipe que tínhamos era isso, e ficamos felizes com o resultado, porque o Flamengo tem provavelmente nesse tempo uns 4 ou 5 jogos a menos do que nós. Isso faz a mudança, cartões e uma série de detalhes, e é uma equipe altamente qualificada, trabalha muito bem a bola, jogadores com velocidade. Então, nós temos hoje que valorizar, sim, esse ponto que conseguimos, porque acho que poderemos levar essa condição até, quem sabe, daqui a 3, 4 rodadas, onde será a definição do Campeonato Brasileiro. E até por esses problemas que você teve na escalação, queria saber do Luan, como é que ele já jogou no Vasco, se não me engano, no começo da carreira como lateral, se você prontamente já imaginou quando você perdeu todo mundo, ou como é que foi uma conversa que você teve com ele? Não, nós treinamos ontem ainda, inclusive com o Vitor pela direita, com o Diogo pela esquerda, depois treinamos um pouco o Thiago, mas aí tínhamos a dificuldade do Moisés, que poderia, num esforço muito grande, nós perdemos o Moisés por 30, 60 dias, então a gente optou por uma coisa diferente, e foi o que a gente improvisou razoavelmente bem com o Luan. Depois tivemos alguns problemas. Filipão, é um prazer falar com você. Marcelino Santana, da Rádio Ativa. Uma pergunta em relação ao que fazer com esse grupo para o jogo contra o Boca Juniors, jogo difícil, que vocês não têm a vantagem, estão em desvantagem, e depois o clássico contra o Santos, que já retornam 4 jogadores que hoje não estavam aqui devido aos cartões. Um foi expulso, no caso do Davidson, e 3 amarelados, no caso do Bruno Henrique, do Mike e do William. Do Bruno Henrique, Mike e Lucas
Lucas Lima, né, retorna contra o Santos, mas você, em compensação, perdeu o Moisés, que tomou o cartão amarelo. É isso. São os cartões, a gente vai ter que ir adaptando, colocando uma situação, vendo aqueles jogadores que podem dar um pouco mais, vendo a recuperação do Marcos Rocha, do Jean, que hoje até ficou muito bravo porque queria vir aqui jogar, mas tem um problema de lesão, poderia ficar 2 meses se hoje por acaso jogasse, sentisse. Então a gente tem que ir adaptando. Voltam alguns jogadores, não vamos esquecer que nós temos um julgamento provavelmente daqui uma semana, 10 dias, 15 dias de Mike e Diogo. Então a gente vai ver, vai jogar jogo a jogo. Agora passamos aqui, não ganhamos, mas também não perdemos. Agora vamos ver com quem vamos contar no jogo em casa. De ânimo, de forças, de busca, ainda com a mesma intensidade pelo objetivo final, e eu não tenho dúvidas que nós vamos continuar atrás disso. Hoje, na sua opinião, o que faltou para que o time conseguisse buscar essa vitória? Se é que faltou alguma coisa por parte do Flamengo? E ainda queria pedir para você comentar um pouquinho a atuação do Marlos Moreno, né, que depois de muito tempo quebrou um longo jejum aí, e pode ser mais um jogador que você resgata no Flamengo. Eu acho que o Marlos vem fazendo um trabalho muito sério, vem pedindo uma oportunidade pelos trabalhos seguidos dele, pela maneira como ele tem se comportado, muito interessado, querendo realmente buscar uma nova condição. Eu acho que isso é importante, cabe ao treinador acreditar apenas no atleta. Desculpe, a primeira... O que faltou? Futebol é caprichoso. Ele é caprichoso, eu acho que a equipe tentou de todas as formas, enfrentamos uma equipe muito bem postada, posicionada, com excelentes jogadores. Vocês sabem muito bem que o Palmeiras não é a equipe que deve a competição por acaso, eu acho que... mas nós estamos no jogo buscando uma transição rápida, troca de passes, tentamos colocar o máximo possível a velocidade em cima, abrindo as bolas para os dois extremos partirem no mano a mano, e foi assim que saiu o gol, foi assim que saíram algumas jogadas importantes. Nós tentamos, os jogadores se entregaram. Eu acho que esse compromisso com o torcedor, essa empatia que existe, fez com que nós fizéssemos um grande jogo. Infelizmente não conseguimos finalizar, o que seria fundamental e importantíssimo para o momento como estamos vivendo. Mas a equipe procurou de todas as formas, e eu acho que o reconhecimento do torcedor é uma prova de tudo isso que eu estou falando. Boa noite, Dorival. Por coincidência, após o Flamengo de empate, também teve a bola do jogo. Excelente oportunidade para desperdiçada no momento que não tinha centroavante. E numa expressão popular, todos dizem que uma oportunidade dessa, o centroavante não perde. Qual foi a sua intenção em adiantar o Lucas Paquetá e não ter um centroavante de origem, quando o Flamengo precisava marcar ainda 2 gols, tá? 1-0 Palmeiras? O Uribe se desgastou bastante e nós estávamos querendo com o Paquetá que ele viesse para fazer as triangulações, para que abrissem os espaços, que foi o que aconteceu, e que ele também chegasse. Ele não seria aquele atacante de origem, aquele atacante mais enfiado, só que ele, com certeza, pela capacidade que tem, pelo potencial que apresenta, ele abriria espaços e chegou para concluir a bola do jogo. Teve a bola do jogo nos pés. Infelizmente, calculou mal ou pegou mal, mas o Paquetá já decidiu quantos jogos para a gente. Então, é uma situação de momento, de partida. Já vi centroavantes também perderem esse tipo de jogo, de bola. Então, não acontece só com o Paquetá, não. Aconteceu já em muitos momentos com grandes jogadores. E é natural que eu acho que nós ganhamos em muitos aspectos. Everton cresceu demais quando veio para dentro também, com o apoio do Diego, chegando toda hora por trás, Paquetá por um lado, Diego e Everton pelo outro. No Barradão, na Bahia, Vitória 0, São Paulo 1. E finalmente, depois de mais de um mês, o São Paulo voltou a ganhar no Campeonato Brasileiro, sem tirar os méritos, né? O time jogou muito bem, pressionou, teve o controle da partida, criou as melhores oportunidades,
poderia ter feito uma vantagem maior, fez o gol com o Bruno Alves. Agora, não fizeram mais que a obrigação ganhar do Vitória, né? O Vitória é um time que praticamente está rebaixado e tal. Agora, se a derrota não viesse, ia ser uma tamanha decepção pro torcedor, né? Mas o São Paulo fez o dever de casa, fez o que tem que fazer, pelo menos cumpriu a obrigação que não vinha cumprindo, fez o dever de casa. Não se aproxima do Palmeiras ainda tá muito longe. Me desculpe a torcida São Paulina, mas nessa altura do campeonato não vejo mais possibilidade do São Paulo ganhar o título do Brasileirão. O time parou de funcionar, né? O meio-campo parou de funcionar, o time parou de ganhar no momento crucial da competição, no divisor de águas. Naquela briga ferrenha entre Palmeiras, Inter e São Paulo pela ponta do Brasileirão, o São Paulo perdeu o fôlego e acabou caindo. Agora, aqueles 7 jogos, os 42 dias em que o time estava sendo fragorosamente derrotado, não se recupera mais, né? E a coisa ficou difícil. Então, para título, teria que ser uma tremenda catástrofe que acontecesse para o São Paulo ganhar esse título do Brasileirão. Agora se recupera, é muito importante. No segundo tempo, o Vitória até melhorou diante do futebol patético que jogou no primeiro tempo. Nem sempre vem jogando o mesmo futebol vergonhoso a equipe do Vitória. Mas o primeiro tempo foi totalmente dominado pela equipe do São Paulo. E o São Paulo dominou toda a partida, mereceu a vitória, está de parabéns, melhorou muito, o time evoluiu, voltou a jogar um bom futebol. Agora, temos que ver com que equipe o São Paulo jogou, né? Jogou com Vitória, né? Não é um teste que... Não é diante desse time que o São Paulo recupera. Então temos que ver se o São Paulo realmente melhorou, voltou a ser o que era, quando jogar com um time grande realmente, um time que tenha expressão no Campeonato Brasileiro, seja um bom momento, dá um Vitória, né? O Paraná ganha do Vitória também, né? Mas o São Paulo tem todos os méritos por essa boa vitória, uma vitória importante, né? Porque também estava se distanciando demais do pelotão de cima, estava ficando preocupante. O time volta a ganhar, dá ânimo para a torcida, dá ânimo para os jogadores, isso é muito importante. Então ficou assim lá no Barradão, na Bahia. O Vitória perdeu para o São Paulo por 1-0. E o time dirigido por Diego Aguirre voltou a vencer após 42 dias, longos 42 dias, mais de um mês, né? Longos jogos que o time tricolor paulista não vencia. E agora vai começando a se recuperar. Obviamente o resultado, o que representou essa vitória depois de um período oscilando. E sobre esse finalzinho do lance do Jean, né? Ele é um garoto de 23 anos hoje. Essa idade, você como comandante dele, o que você tem a dizer também, por favor? Primera cosa, fue muy importante para nos voltar a la victoria, estábamos precisando, era una prioridad. Por momentos, no primeiro tempo jogamos bem, tuvimos situaciones para marcar y bueno, fue bom conseguir ese gol que nos dio los 3 puntos, que era absolutamente prioritario para nós. Do lance de Jean, ainda não tive a oportunidade de ver, eu não percebi no momento. Eu estava longe e depois vou a ver com mais tranquilidade, a ver o que aconteceu. No quiero falar más que eso, solamente vi que tal vez con un cartón amarelo estaba bien, que fue muy vermelho, mas esa no es mi opinión, porque ainda no vi. Na Arena do Grêmio em Porto Alegre, Grêmio 3, Sport 4. Que jogo, hein? E que diferença brutal, do time titular do Grêmio para o time reserva. Não é uma grande diferença notável entre ambos os times. O Jair, jogador do Sport, jogou muito bem nessa partida. Agora uma derrota fragorosa pelo Grêmio, né? Porque o Sport briga para não cair, não ganha de ninguém, né? E o Grêmio, o time reserva, até que desempenhou um bom papel. Foi um grande jogo, um jogo cheio de reviravoltas. Agora, dentro de casa, o Grêmio não poderia ter tomado essa derrota, até porque eu ainda acredito que o Grêmio possa almejar coisas grandes nesse Campeonato Brasileiro. O time é muito bom, muito eficiente, agora poupou, né? É bom dizer que o time é totalmente reserva
porque teremos jogo terça-feira diante do River Plate e aí sim a Copa Libertadores da América. Agora o Grêmio teve o controle da partida no primeiro tempo, um time bastante guerreiro, lutou. Agora mesmo sem receber salários, os jogadores do Sport lutaram, jogaram demais, estão de parabéns. O Sport vai conseguindo aí aos trancos e barrancos, um time que vinha em uma fase assim horrível, vai conseguindo se reerguer e vai ensaiando uma saída da zona da degola do Campeonato Brasileiro. O time do Sport que todo ano beira ali para cair e às vezes no final vai conseguindo se salvar e permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o Juninho Capixaba aos 6 do segundo tempo, deixando o jogo tudo igual aí. Segundo tempo foi um jogo muito disputado, né? Não tivemos um domínio de ambas as equipes, né? E teve o Gabriel marcando aos 7 do segundo tempo. Não tivemos um domínio de posse de bola. Um jogo muito disputado. Duas equipes bem criativas. Um jogo muito bom, cheio de reviravoltas, muita emoção, mas sem público, né? Lá na Arena do Grêmio, poucos torcedores acompanharam. Aí o 3-3, o Tony Anderson, né? 3 do segundo tempo. Um grande jogo, sem dúvida, e que o Grêmio poderia ter conseguido a vitória se fosse um pouco mais atento na partida, tivesse tido uma defesa mais consistente, né? O Jair fez 2 gols do segundo tempo. Se tivesse uma defesa mais consistente, né? Talvez o Grêmio tivesse conseguido essa vitória, que seria muito importante para o time na sequência do Campeonato Brasileiro. O time para terça-feira eles vão saber uma hora antes. Independente se jogou, se não jogou, o time é somente uma hora do jogo de terça-feira. Quanto ao jogo de hoje, faltou um pouco de concentração, juntando com os gols infantis que nós tomamos. Então eu sempre falo para vocês, eu falo para eles, que a bola pune. Damos mole e o Sport venceu uma partida que a gente precisava de um resultado bom, né? Para não deixar o pessoal da frente se distanciar. Renato, esse jogo, né, foi depois do show aqui na Arena, e em certos momentos no meio-campo os jogadores acabaram tendo uma certa dificuldade para dominar a bola. Tu acha que esse problema no gramado atrapalhou a criação do Grêmio e tu teme que isso pode atrapalhar na terça-feira contra o River? Não, isso não, vamos dar desculpa. Eu sou um cara bem consciente. O Sport teve bem menos oportunidades que a gente e aproveitou melhor. Então a gente não pode ficar aqui dando desculpa que o gramado estava um pouco ruim ali no meio e por isso nós erramos passes e por isso que o Sport ganhou. Não. Se o gramado estava ruim para os dois lados. Então isso não é desculpa. Esperamos que o gramado até terça-feira esteja melhor. Nesse ponto, sim. Agora falar que foi por causa do gramado, não. O Sport, pelo que ele fez, aproveitou melhor as oportunidades, conseguiu fazer 4 gols nas nossas falhas e nós conseguimos fazer apenas 3. Então, eles foram merecedores da vitória. Renato, hoje o Grêmio jogou com os reservas, porque obviamente o foco é na terça-feira, mas o jogar bem de algum jogador reserva hoje pode influenciar nele jogar na terça-feira, ter cavado alguma vaga, nem que seja pro banco? Bom, é que eu sempre falo, né? O jogador é que se escala em cima do que o jogador apresenta. No momento que ele tem as oportunidades, ele pode ter futuramente mais oportunidades, pode jogar, pode ir para o banco. Então depende muito do que o jogador fizer em campo. Então, quando eu falo para vocês que é o jogador que se escala, ele se escala para jogar e se escala para ir para o banco também. Infelizmente na Libertadores só pode levar 6 jogadores de linha para o gol, mais o goleiro, quer dizer, então sempre a preferência do jogador que joga mais de uma posição e jogador que, acima de tudo, né, se destaca nas oportunidades. Renato, o Grêmio fica a 4 pontos do São Paulo, que é o 4º colocado, e te preocupa a situação do Grêmio estar a uma distância de 4 pontos do G4, tendo essa possibilidade? Claro, tem a Libertadores da América, mas via Campeonato Brasileiro não conquistar essa vaga direta para a Libertadores 2019? Sim, colocou bem, mas é esse discurso que eu tenho falado com o grupo. Eles têm que aproveitar as oportunidades, a gente precisava somar pontos aqui dentro de casa. Que para muitos pode ser desentrosado, mas você olha o nível dos jogadores que estão em campo, o nível do treinador que está no banco. Então,
o nível do clube. Então é uma felicidade imensa para mim. E felicidade maior ainda é ver os jogadores lutando, como eu sempre disse para vocês, que eles iam dar a vida dentro de campo e estão dando. Para fazer valer o símbolo que estamos usando no peito, o símbolo que estamos defendendo os torcedores, defendendo uma direção, defendendo nossa própria honra. Então, nos deixa muito felizes e penso que fomos justos vencedores. No Mineirão, em Minas Gerais, Cruzeiro 3, Paraná 1. Mais uma vez, inacreditável. Fico perplexo. O Fred fez gols, né? O De Arrascaeta fez também. O Cruzeiro dominou, massacrou, triturou, amassou a equipe do Paraná. O Paraná é amassado por todo o time que joga, uma coisa inacreditável, né? O Paraná teve muito pouco posse de bola, não criou. Fez um gol na sorte, né, no acaso, mas o Cruzeiro dominou a partida, um time muito rápido, muito veloz, muito efetivo. O gol do Fred aos 14 do primeiro tempo, 14 minutos para você ver como o Cruzeiro foi competente, né, e o Paraná incompetente. Mas aí parte de uma outra questão, né, o Paraná não sai 17 pontos e acredito que vai cair com essa pontuação mesmo, porque não vejo time que perca para o Paraná. O gol foi até contra, né? O gol foi até contra, para você ver como o Paraná é bom. Eu só marco um gol se for contra. Não tem outra possibilidade de o Paraná marcar um gol se não for contra, né? Não há. Se o Paraná vencer o jogo, pode ter certeza. Os 2 gols foram contra. Ou um gol, etc. Agora, o gramado do Mineirão nessa parte aí foi péssimo, hein? E não ajeitaram. Eu falei aqui, se eu não me engano, foi na terça ou na quarta-feira que eu falei. E aí o Rafael Sobis fez o gol aos 2 do segundo tempo. E o Cruzeiro ganhou de 3-1, jogando bem diante da fraquíssima equipe do Paraná. Mas também todos nós sabemos que o Cruzeiro não fez mais que obrigação ganhar da patética equipe do Paraná, né? Agora, eles têm de tratar de ajeitar o gramado no Mineirão, né? Aquela parte ali, uma coisa assim, muito séria, né? O Mineirão, o templo do futebol, não pode estar daquela maneira, né? Largado ali o gramado, etc e tal. Agora, se você for analisar de forma minuciosa, o trabalho do Mano é excelente. E veja o elenco do Cruzeiro é muito bom, é muito interessante. De Arrascaeta, Egídio, Fred, Dedé, Fábio. Se você for analisar, fala muito do Palmeiras. Agora, olha o elenco do Cruzeiro. Eu acho até melhor do que o elenco do Flamengo. Porque o Cruzeiro, diferente do Flamengo, ganha alguma coisa na temporada e não precisa gastar milhões e milhões, rios de dinheiro. Porque o Mano trabalha com o que ele tem. Flamengo troca de treinador, Palmeiras troca de treinador. Encaixou agora com o Felipão, né? Mas vinha gastando a milhões e milhões e milhões, né? Em 2017 foi um fracasso retumbante, né? Então tem de ajeitar isso aí. Agora o elenco do Cruzeiro é muito bom e ficou assim no Mineirão, Cruzeiro 3, Paraná 1. Você deve ter sido daquele tempo lá de John Travolta, Olivia Newton-John, né? Sou dessa somos turma também. mesmo. Somos dessa turma. É isso aí. Ô, mano, uma somatória de coisas positivas hoje, né? A vitória, que era o mais importante, o gol do Fred, a belíssima atuação do Arrascaeta. O que mais você destacaria no jogo de hoje? Importante voltar a vencer, né? A gente que veio aí de uma derrota que não estava nos planos no meio de semana, mas a equipe mostra, né, que mesmo depois de um tropeço, o trabalho sustenta essa possibilidade sempre de reação, né? E hoje todos fomos bem, iniciamos bem o jogo, acho que criamos para fazer mais, né? Mas também temos que saber que é assim. Realmente muitas coisas positivas, saímos felizes para essa paradinha, esse pequeno descanso. E agora vamos torcer para que quando voltarmos o país esteja melhor. Ô mano, o Arrascaeta, ele sempre vai crescendo, né? Atuando por aquela faixa da esquerda. Você tinha comentado em outra ocasião que viu ele fazendo aquilo na seleção uruguaia, chegou, teve uma conversa, e ele também com uma consciência desde que voltou
da Copa do Mundo, o nível que está o Arrascaeta hoje, e é até inevitável ter uma certa dependência dele nesse time do Cruzeiro? Olha, ofensivamente nós nunca tivemos nenhum problema para o Arrascaeta fazer essa função. A questão não estava na parte ofensiva, né? A questão estava na responsabilidade defensiva, que é aquela coisa sem graça, que todo treinador gosta, mas que precisa ser feita para você poder usufruir da parte melhor do jogo, que é fazer gols, que é criar jogadas como ele tem talento, assim como outros jogadores têm. Essa é a missão do técnico, né? Eu conto o episódio porque foi um episódio ilustrativo, né? Eu encontrei uma maneira que eu achei a mais adequada de responsabilizar ele para fazer essa outra parte, a parte mais onerosa, mais sacrificante de um jogador talentoso como ele é. Todos os jogadores que se tornam decisivos, eles tornam a equipe dependente deles. É eles que constroem isso, né? E hoje nós estamos sem 3 jogadores das meias, né? Nós estamos sem Rafinha, nós estamos sem Robinho, nós estamos sem Thiago Neves. Então não tem jeito, vai ser ele mesmo o cara que vai ser decisivo no jogo. Achei que a gente encontrou uma maneira para jogar especificamente para esse jogo. Depois tivemos que modificar um pouco na metade do primeiro tempo. Estávamos perdendo o meio campo, levamos o Manquejo para dentro, trouxemos Sobis para fora. A equipe se ouve bem e todos estão de parabéns. No Itaquera Stadium, ou Arena de Itaquera, Corinthians 2, Bahia 1. Olha, nesse jogo aí, o primeiro tempo foi muito sem graça, né? Um primeiro tempo sem grandes oportunidades, muito água com açúcar, não tivemos grandes oportunidades em nenhum dos lados, um jogo equilibrado, mas muito chato, muito morno. Agora o segundo tempo foi movimentado, tanto que no primeiro minuto o Timão abriu o placar e essa foi a tônica da partida, viu? Um jogo muito disputado, muito equiparado na segunda etapa. Ainda acho que o Corinthians levou uma pequena vantagem, mas um jogo muito disputado, grandes oportunidades. A Arena Corinthians virou um caldeirão, grande jogo, toques fluidos e aí o pênalti marcado pela equipe do Bahia. Muito bem marcado pelo Péricles Bassols. E o Cássio acabou tocando na bola, mas o Cleiton, aos 39 do segundo tempo, acabou empatando para o Bahia. A defesa do Corinthians, se tivesse não cometido esse pênalti, foi um pênalti desnecessário, né? Vamos combinar, o jogador do Bahia não oferecia riscos para o Corinthians levar um gol. Poderia ter saído com a vitória, porque jogou melhor que o Bahia, ainda acho, mesmo sendo um jogo muito disputado. E o Danilo fez 2 gols. Danilo é igual o Vinho. Quanto mais velho, melhor fica, né? Ele muito importante no sistema tático do Corinthians, jogou um ótimo futebol, foi o grande destaque dessa partida da equipe do Corinthians diante da equipe do Bahia, jogou muito bem, não é um jogador jovem, mas continua no pique, continua ajudando muito e fez os 2 gols da fiel torcida corintiana. Agora uma coisa séria a ser analisada é o estilo dele. Agora o Jair Ventura para de ser retranqueiro, não pode ser retranqueiro jogando, dirigindo a equipe do Corinthians. O Corinthians é um time grande, tem que se impor. E o Jair Ventura joga o tempo todo e todos os jogos na retranca. E isso está errado. Mas essa vitória no Bahia, uma vitória sobre o Bahia, né, muito importante, dá confiança. Bahia é um time em ascensão, um time difícil de jogar. Então a vitória é muito importante para o Corinthians almejar coisas maiores no Campeonato Brasileiro. E aí o gol do Danilo, mais uma vez explodindo. O Itaquera Stadium ficou assim lá na Arena de Itaquera. Corinthians 2, Bahia 1, 2 gols do Danilo. E esse aí é um belo gol, hein? Futebol tem entrado e ter conseguido ser 2-1, né? Pelo menos ele fez o pênalti ali, teve o lance do pênalti, mas conseguiu fazer ainda mais um lindo gol de bicicleta. Fico feliz. Sobre o jogo, a gente consegue um gol muito cedo no segundo tempo. Tivemos o controle da partida. O Cássio não fez nenhuma defesa, não teve nenhum chute a gol até o pênalti. E aí bate sai o pênalti, você pensa, pô, de novo, contra o Vitória lá, junto com a vitória na mão, ela escapou. Será que vai ser dessa vez? O Cássio vai no pênalti, quase pega. E depois a gente teve a força da reação mais uma vez e conseguimos a vitória. Vitória importante. A gente estava precisando dessa vitória nesse momento.
E como eu falei ontem, né, na minha coletiva, que a gente não estava olhando para baixo. E a gente continua sem olhar para baixo e olhando sempre para cima. E se você me perguntar, meta, qual é o que quer, o que a gente não quer, a gente quer jogar jogo, fazer o nosso melhor. E quando chegar no último jogo lá contra o Grêmio, dia 2 de dezembro, se eu não me engano, a gente vê o qual nós fomos suficientes para chegar tão longe ou não. E essa é a nossa meta. A meta é fazer jogo a jogo e quando terminar o Campeonato Brasileiro a gente vê onde nós chegamos. Mas pensar sempre jogo a jogo. Jair, ainda em relação ao Danilo, existe uma indefinição, até as próprias palavras do jogador, em algumas últimas entrevistas pra gente, que não sabe se fica ou que sai. Ele deixa bem claro que quer pelo menos mais 2 temporadas para terminar a carreira. Depois da atuação de hoje, você foi um cara que acreditou no futebol do Danilo, até por isso o colocou no segundo tempo e ele fez 2 gols. Você vai brigar para ter esse jogador no seu elenco em 2019? A gente trabalha de maneira interna, as renovações, os atletas que não vão ficar, aqueles que estão chegando. Eu me guardo no direito de não comentar qualquer situação. Você não teve o Jadson hoje, queria saber como você achou a sua armação, pediu o jogador mais mal, você gostou da produção ofensiva ou você acha que fez falta o Jadson? Seria uma injustiça, né, a gente comparar qualquer jogador com o Jadson. Jogador super decisivo dentro do Corinthians, jogador com o maior número de assistência, o maior número de gols no ano. E você perdeu, e foi bom a sua pergunta, que mostra a força do grupo. A gente mesmo sem esse 10, com essa característica do homem do último passe, que é o 10 clássico, quase me mataram quando eu falei isso, e ele é realmente esse cara. E nós improvisamos não, o Pedro voltou a fazer uma função que ele vinha fazendo na base, mas lógico que são características diferentes. O Pedro é mais um meio atacante, o cara do drible, do 1 contra 1, não é aquele cara, né, do último passe, que é o meia como o Jadson. Mas isso mostra que mesmo com o nosso excelente jogador que é o Jadson, o grupo foi forte e conseguiu vencer mesmo sem ele. Então a gente torce para que ele possa recuperar, para que ele possa jogar contra o nosso próximo jogo, que é o Botafogo. Jair, aqui, tudo bem? Boa noite. Parabéns pela vitória. Você disse que olha para baixo, mas também olha para cima. Não olha para baixo. Não olha para baixo. As pessoas olham para baixo, só olha para cima. Então, dentro desse panorama, desse cenário que você olha só para cima, essa ambição de fato de chegar, ela existe? Pensar numa Libertadores, como é que fica depois de uma vitória, voltando a vencer no Joga jogo. Em 2017, quando eu assumi como treinador, eu estava em 17º. E jogo a jogo, a gente foi chegando, terminamos em 5º. Então a gente vai jogo a jogo. Quando começou a chegar no pé da zona da classificação, se a gente ia classificar, eu continuei com o meu discurso. Se eu mudar, você pode me cobrar. Nesse reduto inexpugnável do Atlético Paranaense, Arena da Baixada, o Furacão fez 2, o Botafogo 1. Impressionante como na Arena da Baixada o Atlético Paranaense é imbatível. Mas o Botafogo abriu o placar com o Brenner. Agora o Atlético Paranaense dominou o jogo. Tem um apoio maciço de sua torcida. Joga muito bem quando joga lá na Arena da Baixada. É um estádio que traz uma força, né, muito grande para a equipe do Atlético Paranaense, que está de parabéns aí pelo jogo que fez e vem se aproximando aí para conseguir resultados interessantes nesse Campeonato Brasileiro. E o Pablo virou o Atlético Paranaense 2, Botafogo 1, lá na linda da Arena da Baixada. Uma segunda etapa com muita fome, Thiago. Boa noite, Eduardo. Boa noite, então, a todos aqui presentes, né? Prazer poder conversar com vocês depois do jogo. Obrigado ao nosso torcedor que nos ajudou. E a gente fez um jogo, né, que provavelmente seja um dos jogos mais felizes, né, em termos de resultado, que eu me encontro, né? Eu estou. Porque a gente jogou com uma equipe que não vinha entrosada, né, mas é uma equipe que vem recebendo as mesmas informações. E a gente conseguiu ter uma boa performance. No primeiro tempo a gente conseguiu ter o controle através da posse de bola, mas faltou um pouco mais de profundidade, né? De chegar um pouco mais no gol do Botafogo, de finalizar mais, sermos um pouco mais agressivos. Acho que é normal, até em função do tempo que muitos atletas estavam sem jogar, né? Ou iniciar uma partida. No segundo tempo a gente procurou dar mais tranquilidade, dar mais confiança para a equipe, voltou muito bem de novo. E controlamos praticamente o jogo todo, né? De novo, através da posse de bola, finalizando mais no segundo tempo. Tivemos aí 16 finalizações no total. E
E aí tivemos a felicidade de fazer o resultado também, né? Então associar uma boa atuação com o resultado é tudo que a gente busca, ainda mais, né, com uma equipe que não vinha jogando tantos jogos. Então estou muito feliz pelo rendimento e confiante no poder do nosso grupo. Thiago, boa noite. Boa noite. Em que momento você tomou essa decisão, né, de se colocar em campo esse time diferente? A gente até não fala time reserva porque você não gosta de falar, né, em poupar, preservar, para você todos são titulares. Em que momento você definiu essa situação e também o que te levou a essa decisão? A decisão foi tomada depois do jogo do Bahia, né, avaliando o cenário que a gente poderia encontrar de 2 dias apenas de recuperação para este jogo. Na Vila Belmiro, em Santos 3, Fluminense 0. Inacreditável, hein? Nos últimos minutos do jogo, o Santos conseguiu fazer 3 gols, inacreditável, mas dominou toda a partida, né? Era previsível que em algum momento o Santos abrisse o placar. Jogou muito bem, a Vila Belmiro virou um caldeirão, dominou todo o jogo, teve mais posse de bola, teve mais oportunidades. Agora, ninguém esperava, né, que fosse tão rápido e em tanta quantidade. O Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, sempre muito importante na finalização, na materialização dessas oportunidades que o Santos cria, né? Pênalti muito bem marcado e muito bem batido também pelo Gabigol aí. E uma derrota cachapante pro Fluminense e muito importante pro Santos, né? 3-0, ajuda no saldo de gols, principalmente nesse ano que o Campeonato Brasileiro tá tão embolado. É muito importante. E aí uma falta perigosa e o Santos acabou fazendo o segundo gol logo em seguida. E um belo gol do Vitor Ferraz aos 42 do segundo tempo. Santos começou a fazer gol, ganhou confiança, a torcida começou a se animar, o emocionante Fluminense começou a cair e acabaram fazendo 3 gols em pouquíssimos minutos e saindo com uma vitória muito importante, uma vitória que eleva o emocional dos jogadores santistas. E aí acabaram tendo um erro, perdendo a bola e mais uma vez o Santos tem o Gabigol ajudando. E o Santos fazendo 3-0 com o importantíssimo jogador Carlos Sanches, uma arma do meio-campo da equipe do Santos, que é muito forte. O Gabigol, um artilheiro nato. O Gabigol fez um gol, deu uma assistência, foi o melhor em campo mais uma vez. Muito importante pro Santos, o Gabigol tá de parabéns. Santos 3, Fluminense 0 na Vila Belmiro. Um jogo extremamente difícil, como seria para qualquer outro time do Fluminense que viesse aqui ou qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. O Santos aqui é forte porque tem um time que já tem um entrosamento de muito tempo e vem numa sequência muito boa. Nós tentamos cumprir a nossa estratégia, era um risco programado de jogar com um time que não vem jogando e aguentamos bem a maior parte do tempo. O Santos acabou assustando mais no segundo tempo do que no primeiro. Não conseguimos, o Fluminense, fazer contra-ataques como a gente previa, e foram poucos, mas dava para sustentar ali um pouquinho, 10 minutos a mais. Quando saiu o pênalti, tivemos a dificuldade de vários jogadores saírem por problemas físicos, né, desgastados. São jogadores que não vêm jogando e sentiram o ritmo da partida, a correria do Santos, marcar durante muito tempo um time que é muito hábil, e a gente sente a derrota, mas enaltece também a luta e a entrega desses jogadores que estavam sem jogar há algum tempo. Vamos virar a chave agora e buscar na quarta-feira a nossa classificação contra o Nacional. Eu acho que o momento é fundamental para depois seguir no Brasileiro. Marcelo, o que se tira de positivo dessa atuação? O time conseguiu ficar até os 35, praticamente, no segundo tempo, sem levar gol, segurando o resultado, o empate. E eu queria saber o que esse time mostrou para você de bom. Mostrou que é persistente, que são jogadores que cumprem taticamente, né? A ideia era essa mesmo, de segurar um pouco o time do Santos, né? Tirar o espaço do Santos para contra-atacar, para fazer uma boa bola parada, ou eventual arrancada de trás do Daniel, do Marcos Paulo, e do próprio Dutra, ou um dos volantes que poderia aparecer ali como surpresa. Fica como muito positivo a entrega, né, a disposição dos jogadores, que tinha mais pelo menos 3 com câimbras que não saíram, e sustentamos aí pelo menos até os 35
E é difícil mesmo jogar aqui pela qualidade do Santos, pelo treinador que tem. E fica essa lição que alguns desses jogadores poderão ser úteis aí na sequência do campeonato, tanto brasileiro quanto da Sul-Americana. E o que você espera pro jogo contra o Nacional na quarta-feira, que talvez seja o jogo mais importante do Fluminense na temporada? Será sim um dos mais importantes. A cada rodada a gente fala de um jogo importante também no brasileiro. E eu acho que nós teremos um jogo difícil também lá, o Nacional. Vamos lá, para fazer um balanço desse jogo, depois daquele primeiro tempo que a gente viu, o que foi falado já no intervalo, para que o Santos pudesse ter aquela atitude de ficar o tempo todo no campo adversário, pressionando o time do Fluminense, que não jogou, não chegou no ataque, e a situação foi totalmente outra do primeiro tempo, por gentileza. Sim, o primeiro tempo foi um jogo duríssimo, até o Fluminense em algumas bolas, jogada parada levou perigo para nós não tivemos um ritmo de jogo, uma troca de passe, uma movimentação como a gente imaginava ter e fomos facilmente marcados, né? Eu acho que nós não ocupamos bem os espaços do campo, né? Não nos posicionamos bem e por isso nós, dentro da marcação do Fluminense, que foi muito boa, a gente tem que enaltecer, e nós não tivemos grandes chances de gol no primeiro tempo, 2 ou 3 oportunidades, assim, eu acho até que o Fluminense teve chances igual a nós. Já no segundo tempo nós sim dominamos o jogo todo, o Fluminense não teve chances, nós criamos muitas oportunidades, o Rodolfo fez grandes defesas, né? E lá para os 39 do segundo tempo é que saiu o primeiro gol, mas eu acho que de uma forma merecida pelo que a equipe jogou no segundo tempo. Nós fizemos com que o Pituca e o Sanches entendessem que eles tinham que ser meias e não volantes, jogar mais à frente, chegar na área, deixar só o Alisson por trás, mas depois com a saída do Alisson, a entrada do Brian aí ficar mais ofensivo. Jogamos pelos lados, cruzamos muitas bolas, concluímos. O Gabriel se posicionou melhor no segundo tempo, saindo menos da área, e aí ele teve chance, sofreu pênalti, teve uma outra que ele chutou por cima, deu passe para o gol. Então eu acho que foi um montante, né, que no primeiro tempo nós não tivemos e fez desse segundo tempo ser um dos melhores segundo tempos, pelo menos comigo aqui com o Santos, onde nós jogamos muito bem. Cocá, você falou agora sobre o segundo tempo e gostaria que você falasse de 2 jogadores, até colocando esse segundo tempo. Primeiro, o Brian Ruiz, que fez ali para mim hoje uma das melhores partidas dele com a camisa do Santos. Ele está chegando próximo do que você imagina do jogador, da qualidade dele. Outro, Bruno Henrique, essa atual fase do Bruno Henrique, na primeira etapa não foi bem, mais uma vez não fez uma boa apresentação, você acabou sacando ele. Falasse desses 2 atletas. Mas é o que eu falei para os jogadores, não é o caso de você tirar o Bruno Henrique e pôr o Derlis que vai mudar o jogo. O que vai mudar o jogo é mudar a atitude que a gente está tendo no primeiro tempo, né? Até se tem alguns exemplos ali e que nós levássemos para campo uma atitude diferenciada, uma movimentação diferenciada para fugir a marcação do Fluminense e pressioná-los no campo de defesa deles, sem dar o contra-ataque. E nós fomos muito bem em todos os sentidos no segundo tempo. O Derlis entrou bem. Em São Januário, no Rio de Janeiro, Vasco 1, Internacional 1. Jogo totalmente dominado pela equipe do Vasco. Internacional não jogou absolutamente nada. Se o Vasco não tivesse empatado, ao menos, e não venceu essa partida de goleada por incompetência, porque apoio da torcida e futebol tiveram, viu? Apoio e torcida tiveram, porque jogaram demais. O Internacional abriu o placar com o Jonathan Alves. Agora o jogo totalmente dominado pela equipe do Vasco. Tivemos bola na trave, agora tivemos polêmica também, né? Mas uma polêmica de arbitragem. O pênalti do Vasco é muito duvidoso, né? E o diretor de futebol do Internacional, eu acho que o nome dele é Roberto de Mello, vai lá e braveja mais uma vez, né? Fez isso na terça-feira, tal. Ele adora um senhor que espalha fake news, né? Ele não é muito bem informado.
Mas um jogo totalmente dominado pela equipe do Vasco e me surpreendeu muito o jogo ter terminado em 1-1. Agora vocês veem um lance polêmico, o lance do pênalti, um pênalti muito duvidoso. Na minha opinião, não foi pênalti, não houve penalidade. A arbitragem brasileira mais uma vez errou e errou muito feio nesse lance. Reveja, você vai ver em imagens, não foi o suficiente para derrubar. O diretor de futebol do Internacional tá certo, tem que reclamar mesmo, porque o time foi prejudicado na segunda-feira e agora é prejudicado novamente. Isso não é bom pro futebol brasileiro. E o Vasco empatou com o Max Lopes, né? Mas o Vasco jogou muito mais que o Inter. Inter não jogou absolutamente nada, mas foi mais efetivo do que a equipe do Vasco e conseguiu fazer o gol. Apesar do erro de arbitragem, né, sejamos justos, o Vasco merecia muito mais do que o empate, jogou muito mais que o Inter. Agora, não é possível, mais de 15 oportunidades claríssimas de gol perdidas pela equipe do Vasco. O Internacional não jogou nada, não dominou em nenhuma parte do jogo, teve pouquíssima posse de bola e um chute, né, foi muito afortunado, teve muita sorte e acabou fazendo gol e comemorando com a sua torcida. Agora não foi uma grande apresentação, pelo contrário, foi uma apresentação muito medíocre do Internacional nessa partida aí. Foi péssimo o jogo, mas o resultado foi até bom, né, tendo em vista o horrível futebol apresentado pela equipe dirigida pelo Odair Hellmann, né? Foi muito ruim o futebol e saíram no lucro, jogando fora de casa. A torcida do Vasco pressiona muito e ainda conseguiram o empate, né? E poderiam ter ganhado o jogo se não fosse o erro de arbitragem e a incompetência vascaína, porque todo mundo viu que não foi pênalti, né? Claramente não dá pra derrubar. Por isso que tem que ter o VAR, mas tem que capacitar os árbitros também, porque eles parecem que não fizeram curso nenhum, né? Não podem apitar nem pelada, que vai dar confusão do mesmo jeito. Eles são absolutamente primários, os árbitros brasileiros. E aí um pênalti muito bem batido pela equipe do Vasco, rasteiro meio do gol, o Max Lopes ficou assim, lá no estádio do Vasco. Ficamos com Vasco 1, Internacional 1, jogo dominado pelo Vasco. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoenses 0 América Mineiro 1. Olha, esse jogo aí, na briga pela parte de baixo, perdão, Chapecoense 1, América Mineiro 0. Esse jogo aí é briga pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. A Arena Condá, né, sem dúvida um grande caldeirão. A torcida comemorou muito a vitória com o gol do Wellington Paulista. Você vai vendo aí o gol, reveja de cabeça no cantinho.